Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí o que a imprensa gaúcha andou falando. Eles não esquecem, a imprensa gaúcha não esquece o Flamengo, não adianta. Mas tiveram até que um debate interessante agora, né? O Potter de novo ali ficando meio sem argumento. Parece que tá escrito na testa dele que, tipo, eu odeio o Flamengo. Mas eu vou deixar para vocês verem, tá? E vocês escrevem no comentário o que vocês acharam. Valeu? Lembrando que os créditos vai estar na descrição. Não esquece de conferir para ver se você está inscrito no canal. Dá aquele like para dar aquela força, valeu? Para o vídeo ganhar relevância. E vambora lá, que aqui é sem enrolação. Milhões de reais. O que me leva a crer que de novo em 2025 o ano será do Palmeiras, ou do Botafogo, ou do Flamengo. É que o Palmeiras fez uma SAF, né? Ele fez uma SAF porque ele vendeu Luiz Guilherme, Endrick e Estevão. Né? Então, assim. Pô, ainda tem o Estevão no ano que vem, que ele só vai, acho que em junho. Só na metade. Então, assim, o Palmeiras tem muito dinheiro, não fez uma temporada para os padrões do Palmeiras boa, por exemplo. Né? O Flamengo contratou o Alcaraz da Premier League. Agora o Palmeiras se ensaia a buscar um jogador do Fulham. Não é o City, não é o Liverpool, mas é um time da Premier League. E tá fazendo, né, Leonardo? Acho que é algo que é muito importante no futebol, que é o encerramento de ciclos, né? O Dudu já saiu, o Rony pode sair, o Zé Rafael tá saindo. E aí tá fazendo um encerramento de ciclos, que é algo fundamental no futebol. Os nossos clubes aqui, que tem uma dificuldade em encerrar ciclos, e o Palmeiras faz um outro, e o Flamengo também está fazendo isso. Eles já começam também a buscar jogadores antes de dispensar o próximo. Para fazer a transição, para quando esse jogador sair não ficar um vazio muito grande. O Flamengo está fazendo isso agora. O Alcaraz é uma antecipação ao Arrascaeta, que vai chegar ali na frente e vai ter de seguir o caminho dele. O Arrascaeta, para mim, é um dos exemplos que fez do Flamengo maior do que a regra do futebol brasileiro nos últimos anos. Quando o Flamengo vence em 2019, e vence com muita propriedade, o quarteto mágico lá, que teve a Arrascaeta como um dos principais nomes do time, ele é envolto a várias propostas. E o Flamengo simplesmente não vendeu. Qual o clube hoje que pode não vender um jogador com a visibilidade que teve o Arrascaeta? O Arrascaeta, ele ganha no Flamengo, vira ídolo no Flamengo e joga a Copa do Mundo. Tá, é que eu acho que tem um detalhe importante, César, desse quarteto. Esse quarteto, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro já tem uma idade um pouquinho mais avançada. O Everton Ribeiro mais, o Arrascaeta não, né? Então o mercado premium europeu dificilmente buscaria. Talvez o mundo árabe, mas 2019 ainda não era o ano do mundo árabe. E o Bruno Henrique e o Gabigol principalmente já tinha batido na Europa, não tinha funcionado. E o Bruno Henrique também. Então acho que isso ajuda a não ter propostas assim tão grandes, né? O difícil de segurar é o Estevão, o Endrick. É a outra realidade. Mesmo o Wesley, o lateral, deve sair agora do Flamengo, né? Porque é um jovem. Esses jogadores, eles são Tanto que jogadores o Flamengo não segurou o Vini Júnior, não segurou o Paquetá, né? Porque, claro, o plano era esse. Né? O plano era vender pra comprar esses caras assim, né? E se a gente for pegar pra dupla Granal, o dupla Granal faz exatamente isso. O Inter trouxe o Fernandão, o Tinga, eu vou pegar o nome, o Jorge Wagner, o Yarley. E vou pegar um outro cara. O Yara já era um pouco mais veterano, tá, né? Mas vamos lá. Mas esse aí tinha menos de 30. Fernandão e Jorge Wagner. Né? Jorge Wagner, porque vendeu o Diego, porque vendeu o Diogo Rincon, porque vendeu o Daniel Carvalho. Eu acho que, na verdade, o Flamengo não fez nada diferente da gente. Ele foi muito sagaz em contratar bem. Com muita grana que ele ganhou de 2 milhões aí. Se a gente der a bola, dar um passo para trás nessa construção, a gente vai ver que, por exemplo, o Arrascaeta é um jogador contratado do Brasil, né? Contrato do Cruzeiro. E mais do que isso, o super Flamengo do Jorge Jesus não tem nenhum no time titular da base do Flamengo. Nenhum. Pode escalar. Mas ele é feito a partir das vendas do Vini, do Paquetá, do Reinier. Acabei de falar aqui. Não, sim, ele usou assim, a base para criar. Não, eu tô falando assim, o Flamengo não fez nenhuma magia. O Flamengo fez o que o Inter e o Grêmio sempre fizeram para ser grande. Antes, além da magia, o Flamengo fez o dever de casa de reestruturar. Começou lá em 2012, 2013 com o Eduardo Bandeira de Melo, veio pagando conta e aí começa a revelar jogadores, investe em estrutura. Claro que falar de estrutura do Flamengo depois da tragédia do Ninho é complicado, né? Mas o Flamengo já tinha terminado o CT. Eu me lembro de ter ido no CT do Flamengo quando era o Luxemburgo técnico, Gabardo. Acho que o Ronaldinho jogava no Flamengo, 2012.
Foi logo que o Luxemburgo saiu do Grêmio, aquele terceiro 2013. E era 2013, o Dorival era técnico do Inter. Foi um jogo em Macaé e aí foi fazer o treino do Flamengo. Cara, é de container. Eu falei, meu Deus do céu, esse aqui é o Flamengo. A entrevista coletiva no container, os jogadores saíram do campo e iam para um container e o Flamengo fez o CT. Inclusive o acidente do Ninho é nos containers que tinham ficado ainda, né? Mas sim, o Flamengo investiu em estrutura, o Flamengo foi fazendo o dever de casa. E aí revelou e vendeu. Mas não adianta só revelar e vender, pode tu não fazer aquele dever de casa que tu tem que fazer. A grande incompetência brasileira do futebol é o Grêmio Futebol Porto Alegre. O Grêmio fez exatamente isso. Remodelou o seu CT, transformou o CT dele de uma coisa interessante, e entendeu quais eram os jogadores que a Europa ia mais querer do momento. Não sei se foi por sorte ou competência. Vende muito bem os jogadores. Vende o Arthur por umas maiores... A maior venda da história do Rio Grande do Sul é o Arthur. Acho que é 30, né? 32 milhões. E o Grêmio fica... para 43, o Grêmio fica alguns atingidos. Podre de rico. Onde é que o Grêmio difere do Flamengo? Na hora de contratar. É, uma boa leitura. Aí erra tudo. O Grêmio mesmo. Porque gasta dinheiro. Assim, gasta dinheiro. Por isso que eu digo que um clube pode quebrar. O clube quebra sem maldade de quebrar. Ele quebra por ser incompetente. Mas sabe que o Grêmio foi parar na segunda divisão depois de... Sei lá, eu vou botar pra baixo, tá? O Grêmio vendeu cerca de 650 milhões de reais e caiu pra segunda divisão. Tem um ponto que o Jorge Jesus foi fundamental pra dar certo. Porque quando o Flamengo contrata esses caras aí, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Bruno Henrique. A imagem que a gente tinha na época, e muita gente lembrava, o Flamengo já fez isso. Teve lá Romário, Sávio, Edmundo. Depois teve no início dos anos 2000 ali com Alex, Denilson, o Edson, Edilson. E aí, eu lembro que no começo de 2019, quando o Abel Braga era o treinador, tem uma entrevista do Abel, o Abel questionado sobre como escalar os jogadores da frente, ele disse que Bruno Henrique e Arrascaeta, os dois jogavam pela esquerda. Eles disputavam posição. E aí vem o Jorge Jesus e consegue adaptar o Gerson a volante. O Gerson na Roma, tinha jogado um ano antes na Roma, jogava aberto pela direita, onde ele está até jogando agora com o Felipe Luiz, chegou a jogar com o São Paulo. Ele faz o Gerson virar um 8. Ele consegue montar um 4-1-3-2, uma dupla de ataque com Gabigol e Bruno Henrique. Naquele momento no futebol brasileiro ninguém jogava. Ele adapta Everton Ribeiro, Arrascaeta. Só pra pegar o gancho do negócio, no meio campo. Botar pela direita. O que garantiu isso, e o Potter tem toda a razão no que ele toca, que é e pegando o Grêmio, dói ao Grêmio isso, e ao gremista mais ainda, porque é verdade essa leitura. A leitura de que o Grêmio rasgou o projeto que fez. E por que eu coloco isso? Porque essa leitura que tu tá fazendo da utilização do Gerson na frente, do atrás, o treinador acertar ou errar, isso é do jogo. Tu vai errar, vai acertar, vai trocar o treinador. O que tu não pode fazer é não conseguir pagar, é ter que te livrar dos caras. Tu tá citando um jogador que tá no Flamengo até hoje. Até hoje. Quanto que o Flamengo faturou em vendas? Naquelas... O Flamengo vendeu na sequência um zagueiro que acho que é Léo. O Viseu e o Vini Júnior. Vendeu o Léo, o Paquetá. E o Paquetá. O Renier central, pro Real Madrid, como é que acho que o Renier depois. Ele vende Léo. O Renier é campeão brasileiro. E tem um centroavante também, que era reserva nesse time de 2019, que é vendido ali depois. Viseu. Não era o Viseu. É o Rodrigo Muniz. O Patrick. Um que faz gol no Grêmio numa Copa do Brasil. Lincoln. Não, mas isso foi pro Japão, foi por um valor menor, o Lincoln. Mas ele vende na ordem o zagueiro. Primeiro a venda é o zagueiro, o Léo. Vai pro Milan. Aí depois vem Vini Júnior, Paquetá, Renier. Acho que o Renier depois, Léo. O Renier depois. Não, eu digo, não é naquela leva que eles levam. Não, mas é que eles vão vendendo continuamente. A cada 6 meses eles fazem uma grande venda. E aí o Flamengo começa a se capitalizar. Eu me lembro de ter conversado com o Rodrigo Caetano, na época ele era executivo do Flamengo, e disse, cara, eu tenho um orçamento aqui e eu só vou poder avançar em contratações e poder gastar mais à medida em que eu for gerando mais receita. Peguei a lista completa aqui. Isso foi acontecendo. De 2019 para cá. 2019, Cuejar, 30 milhões de reais pro Al Hilal. Léo Duarte pro Milan, 29 milhões. Jean Lucas pro Olympique de Marseille, 27 milhões. Henrique Dourado pra China, 15 milhões. Tudo reais, né? Tudo reais. Jean Lucas, tinha esquecido do Jean Lucas. Uribe pro Santos, 5 milhões. Trauco pro Saint-Etienne, 2 milhões. Matheus Sávio pro Japão, 2 milhões. 2020, Renier pro Real Madrid, 109 milhões. Isso aí. Pablo Mari, 57 milhões pro Arsenal. Vinícius Souza pro Lommel, da Bélgica, que é o grupo lá o time do grupo City, 16 milhões de reais. Esse é um volante bom de bola. Joga na Premier League hoje. Esse aqui é o namorado da Anitta, né? Vinícius Souza. A Anitta é muito namoradeira, né? Enfim. Não sei se ela tá com ele ainda. Aqui da mesa ela ficou com um cara já. Peraí, calma. Quem?
Fica pra audiência. Vamos lá. Pensar. Caio Roque, também pro Lomel, 9 milhões de reais. Eu acho que é fake news isso aí, mas enfim, vamos lá. Pela cara dele, 2021. pelo gesto dele, o baixinho não dá ponto sem nó, né? Você sabe disso. Será? Eu ficar com a Anitta? É. Eu estaria com uma camiseta escrito isso. A minha mulher usaria a camiseta. Meu namorado ficou com a Anitta. Tá louco, né? Orgulho. 2021, Gerson pro Olympique de Marseille, 152 milhões de reais. Rodrigo Muniz 152 milhões. Pro Fulham, 49 milhões. O centroavante. O Grêmio tentou contratar Isso, jogador. era esse. Fez gol no Inter Tá somando aí, Gabardo? Eu já vou pegar a lista final, né, com os valores finais aqui. Yuri César, 30 milhões pro Al Hilal. Natan pro Bragantino, 22 milhões. Zagueiro. Lincoln pro Vissel Kobe, 15. Bill pro Dnipro, 2 milhões e meio. João Lucas pro Cuiabá, 2 milhões. 2022, já vou acelerar aqui que é muita venda. Michael, 45. Lázaro, 36. William, 17. Gustavo Henrique, 14. Hugo Moura, 6. Pires da Mota, 5. Max Alves, 4. Kaique Soares, 1. Mas como vende o Flamengo, hein? 2023, Matheus França, 104. João Gomes, 103. Mateusão, 10. Cauã, 8. Vitor Gabriel, 5. Ramon, 5. Tuller, 5. Otávio, 2,7. Não, 2,7. Nem precisa. Marinho, 2. Nem precisa terminar. Já terminou. Não, só me dá o total. Acabou a discussão Dá o total. sobre a forma como o Flamengo está gerindo seus negócios. Tem 4 ou 5 jogadores acima de 100 milhões. Mas Não, tem não, muita mas venda. tem muita venda de 15. Tem muita venda. Não, tem de 15 e tem de 2. Olha, de na 5. média aí deu 5. Foram em compras o Flamengo, porque a matéria é sobre o quanto que o Flamengo gastou para comprar e quanto que faturou com venda. Com venda de compra, primeiro compra, o Flamengo gastou nesse período 938 milhões de reais em aquisições de direitos econômicos e recebeu para vender 977 milhões. Cara, um lucro de 50 milhões. Mas é porque o que está acontecendo com o Inter agora? O Mas Inter olha, está o que me impressionou vendendo. aqui a quantidade, porque a gente fica muito em cima daquelas vendas de tem um 100 cálculo milhões, aqui. né? Mas Não, a gente- só uma diferença, tá? Quantos jogadores vendeu e quantos comprou? César, uma coisa bem importante de diferença, tá? Que é bem importante mesmo. Nós estávamos a falar sobre como o Flamengo conseguiu construir o time de 2019. Isso o time já foi campeão da América e campeão do Brasileiro no mesmo ano. E a partir daí, deste ano, né, durante esse ano, ele começa essas vendas. Ele não teve prejuízo. Ou seja, não é só o Vini Júnior o Paquetá. Na verdade, é essa falácia. O Flamengo não está ainda. O Flamengo já pagou, já gastou o Vini Júnior o Paquetá há bastante tempo. Qual é a diferença, Potter? Gastou e ganhou uma Libertadores Tudo e um bem. Brasileiro. A partir dali não é mais o Vini Júnior Paquetá. A partir dali é isso aí, ó. Não, Mas quando parte eu disso vai falo, sustentar. Munari, mas quando eu Tá falo do equilibrado dever que de gastou e casa, comprou. é o seguinte, o Inter vai pegar agora, se vender o Gabriel Carvalho, 114 milhões. Isso aqui que o Inter vai fazer com esse dinheiro? Ele vai correndo no banco apagar os incêndios. O Flamengo pega esses 114 milhões e olha o mercado e diz, opa, eu tenho mais uma reserva aqui do que eu vendi antes, eu vou lá comprar o Alcaraz. Mas é importante que o Inter faça isso. O Inter tá em 2012 do Flamengo. Mas não tá. Porque o Flamengo, naquele período, o Flamengo não investia em time achando que ia ganhar. O Flamengo sabia foi que campeão. tava Até ele ganhou a Copa do Brasil. Mas assim, o né? foi meio ataque por era acaso, né? O ataque era Paulinho e Brocador. O Inter investiu em Borré e Valência no começo do ano, no Thiago Maia, que o Inter vai pagar 4 milhões de euros por 50%. O Inter não tá. Eu acho que o Inter tá no meio do caminho. O Inter tá entre não gastar muito, mas também, como até pela seca de títulos, precisa investir para contratar. Só que tu nem monta o time para brigar com Botafogo, Palmeiras e Flamengo, até porque é quase impossível. Só que ao mesmo tempo tu não monta o time barato para pagar as contas. É que tem um erro aí. É que continua tem um erro, devendo. Assim, o Inter não vai ganhar 113 milhões de reais se vender. O Inter vai ganhar agora 8 milhões, aí daqui a pouco ganha mais 15 milhões. Não é assim. Tem duas situações que eu... Isso não faz com que o Inter consiga... Aí por isso que o Inter fica postergando vendas. Enfim, Quando eu coloquei o número, quando eu coloco o número, o Flamengo não tem vergonha de vender o Thiago Maia por 4 milhões, 50% a pagar, como fez com o Inter. Quantas vendas iguais a essa a Grêmio Inter tem? É muito menor o número. E aí tu pega as contratações do Flamengo e tu vai ver que o Flamengo não contrata jogador médio para compor grupo. O Flamengo vai no cara, pega o número de vendas e o número de compras. Tá, mas eu posso levemente discordar? Não é óbvio. Na verdade, sim.
Porque esses caras eram no Flamengo. Não, mas a maioria eu sei que tem base. É origem. Não, tem base, mas tem muita contratação no Flamengo que não deu certo, que ele tem capacidade de vender mais caro. Vender e vender mais caro. E mais rápido, talvez. Né? Porque ele vai lá pra um cara e fala, eu sou o cara do Vini Júnior, do Paquetá, do Renê, do João Gomes, do Gerson. Aí o cara tá, beleza. Nós estamos num clube que consegue formar esses caras, né? Por que o Santos tem as maiores vendas do Brasil? Porque não precisa falar, né? Sim. Porque tem o Robinho, porque tem o Diego, porque tem o Neymar, porque tem o Pelé, porque tem o Pepe, tem o Coutinho, tem tipo assim, uma escola de garotos. O Gabardo o Gabigol, o Bruno Henrique. Matheus França nem jogou. 104 milhões. Mas aí entra na coisa do Gustavo. Desculpa, do Gabriel do Inter e do Grêmio, que vendeu agora o Gustavinho. É isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo da Rádio Gaúcha aí. Eles gastaram hoje, hein? Falaram muito do Flamengo, colocaram muita coisa interessante ali. Cara, até eu fiquei surpreso para a quantidade de jogadores que o Flamengo vendeu. E teve muito jogador ali que ele faltou. Que ele esqueceu de falar. Se eu não me engano, eu não ouvi ele falar do próprio João Gomes. Eles falaram depois, no meio das contratações ali. E realmente o Vini e o Paquetá foi antes, né? O Vini e o Paquetá foi antes. Mas teve muita gente ali que eles não falaram. E realmente, vendeu muito bem o Flamengo. Até eu fiquei assim... Eu não lembrava disso tudo. Sinceramente. E vamos ver com o Boto, né? De repente a gente consegue fazer mais uma boa grana aí. Mas esse aí foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquela moralzinha aí, valeu? Deixa o like aí pra quebrar esse galho. Valeu? Verifica se você tá inscrito no canal. E é isso. Eu vou nessa. Lembrando que os créditos vai estar na descrição. Valeu? Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui!